nosso tema será? Na nossa íntegra de hoje teremos: Guru comenta sobre integridade psíquica. Caneta azul, será que foi plágio? Doutora advogada responde. Essas notícias e muito mais você encontra aqui. Inicialmente, veio nos informar que o direito à personalidade ele possui 3 grandes nichos. A integridade psíquica, que fala muito sobre a alma, a integridade física, que fala sobre o corpo, e a integridade intelectual, que fala sobre o intelecto. Lembrando que as nossas entrevistas, elas será feita de forma virtual, devido a essa pandemia que circula o mundo. Então vamos ao nosso quadro. Eu fico muito grato pelo convite, para estar participando aqui do seu programa. Acredito que a gente vai tirar algumas dúvidas, né? Nosso horário não permite ser muitas dúvidas para ser tirada, mas a gente vai tentar falar do assunto, né, que você me propôs, antipauta, né? Que são questão das integridade psíquica e a integridade da alma, né? Que tema complicado é esse? Quais são essas integridades psíquicas, quais são as integridades da alma, né? A gente pode falar que o sistema jurídico ele engloba várias situações, né? Como honra. A honra ela é uma integridade psíquica, né? Ou uma integridade da alma. Será que é um bem tutelado, né? Será que isso aí pode ser? Será que eu posso encontrar no direito uma busca, né? Geralmente a pergunta é essa: ferir a honra do meu pai, ferir a honra da minha mãe, ferir a minha honra enquanto homem. Será que eu posso tutelar isso aí? Será que eu posso entrar com uma causa, impetrar com uma causa? Mas antes disso a gente tem que ver algumas situações. Como é que eu percebo isso? Né? Como é que eu deixo esse legado? Como é que eu deixo essa honra? Como é que isso pode ter interferido? Então nós temos aqui a objetividade, objetiva aquilo que as pessoas pensam. O que você pensa de mim como guru. Faço uma pergunta para você, telespectador. O que você pensa de um guru? Será que você acredita que isso é uma profissão? Pode trabalhar com isso? Acredita que é uma religiosidade? Acredita que ele é um ser que ajuda as outras pessoas como aquilo que a nossa religião permite, que busca isso? Será que você percebe isso enquanto pessoa que me assiste? Se eu tenho a honra, se ela é fundamentada, se ela é positivada, a pergunta é essa, né? Se a honra ela encontra-se positivada, se ela é um bem tutelado, sim, perfeitamente. No artigo 5º da Constituição Federal, nós encontramos isso. Afinal, uma pessoa, uma das poucas coisas que a pessoa consegue te subtrair é a honra. Então eu tenho isso como bem tutelado no artigo 5º da Constituição Federal. Falando em absolver, é importante lembrar, o que é absolver, guru? O que é absolver? É uma absorção. No mundo tem várias pessoas maléficas, tem várias pessoas sem nenhum fundamento criativo. Então ela percebe que tu tens uma coisa, uma característica boa e ela fala assim: vou absolver. Direito de imagem. Quantas pessoas tem por aí que usa direito de imagem? Né? Pega a imagem das pessoas, usa com uso indevido da imagem, faz propaganda indevida. Isso é importante nós sabermos que não é só o direito da minha imagem enquanto pessoa. Olha que lindo, olha que barba trabalhada. Eu tenho essa imagem, a pessoa pode pegar isso e colocar num cigarro para dizer que se fumar vai matar? Não, não pode. Então nós temos 3 tipos de direito de imagem. Né? A direito de imagem, na realidade, se subdivide. Temos 3 tipos. Ou seja, a primeira é o retrato. Tirou um retrato seu, colocou com uso indevido. Opa, beleza, me subtraiu o direito da minha imagem. O direito da imagem, atributo, que é a imagem e a voz. Eu tenho essa voz, o meu querido companheiro Lula tem uma voz peculiar dele. Alguém pega a voz dele e faz uma piada que ele se sente subtraído. Ele pode tutelar, ele pode chegar lá e impetrar uma causa contra essa pessoa que fez uso da voz dele indevido? Perfeitamente, pode ir lá e impetrar essa causa que fez sobre essa pessoa. Tá? Lembrando que os casos você queira, né, minha querida repórter Yumi, caso você queira processar alguém por uso da sua imagem, me procura no meu escritório, que nós vamos
tentar recorrer a isso, tá bom? Então, o direito à imagem ele pode ser confundido com o direito à privacidade? O que você pode me dizer nesse sentido? Tudo bem, isso aqui é a diferença, né? Entre honra e privacidade, o que se tem algum bem tutelado na privacidade. Entendi. Ou seja, tem sim, no artigo 21, o direito à privacidade, ela é intocável. A tua privacidade, privacidade familiar, privacidade sexual, ela é intocável. Independente do direito à honra, é um outro bem tutelado. Vamos imaginar que tu leva teu celular para fazer uma recarga, para fazer uma manutenção, e ali alguém subtrai fotos íntimas, expõe, olha, expôs a tua privacidade. Também é um bem tutelado. Pode ser que você tenha necessidade, ou uma outra pessoa, de ir na justiça, porque no artigo 21 diz que a direito à privacidade ele é inviolável, minha querida repórter. Nós temos, né, porque pena que nosso tempo já está acabando, nós temos esse propósito, né, fundado nesse prisma, que eu creio que eu posso explicar, né, para os estudantes de direito que estão acompanhando, que esse assunto ele tá fundamentado no doutrinador, muito amigo meu, chamado Miguelito, né? Muitos conhecem como Miguel Reale, mas ele falou da teoria tridimensional. Então eu consigo pensar nessa troca de assuntos que nós falamos agora há pouco, em cima disso, da teoria tridimensional. O que é essa teoria tridimensional? É o fato, o valor e a norma. Eu tinha um fato, que é a necessidade de preservar uma honra. Eu tenho um fato, que é a necessidade de preservar uma integridade física, de proteger a intimidade. Eu tenho um valor sobre aquilo, né? Nós temos um valor sobre aquilo, pela nossa família, demos um valor. Então recorremos ao Estado, dizendo assim, vamos tutelar isso aqui. Coloque essa norma positiva a ela, para que todos aqueles que necessitar um momento ou outro, ele possa vir recorrer, para deixar que essas pessoas que fazem isso, que deturbam a ordem, a honra, que invadem a integridade das pessoas, para colocar ela no devido lugar. Como guru, nós temos uma parte sentimental, mas como advogado, nós temos que lançar a mão das leis positivadas. Tá bom? Nosso tempo já se acabou, se esgotou. Eu agradeço pela essa entrevista. Um beijo de paz e de luz. E falando sobre polêmica, Nilciene Costa afirma que a música Caneta Azul é de sua autoria. Olá, meu nome é Ingrid, sou advogada e estou aqui com a cantora Nilciene, que teve seus direitos recentemente negligenciados. Nilciene, nos conte como que tudo começou. Olha, eu estava em casa compondo uma música, né, escrevendo, e aí a minha caneta caiu. E aí, no que a caneta caiu, a caneta azul caiu, eu tive uma ideia e comecei a cantar, fazer uma música sobre a caneta azul, né? Aí comecei a escrever, aí um certo dia, estava em casa, né, comemorando acho que é o aniversário, não lembro, não me recordo no momento, e aí eu compartilhei com meus amigos e vizinhos que estavam no momento lá, que eu tinha composto uma música, né, da caneta azul. E aí eu cantei, todo mundo gostou, né? Foi muito bem animado. Aí tá, e belo dia, uns amigos meus me entraram em contato, uns mandaram mensagem que a minha música estava sendo postada no Face e estava bombando. Mas aí eu fiquei assim, não foi eu que postei. Eu falei pra eles, não foi eu que tinha postado a minha música. E aí eles me mandaram quem tinha sido, que era o vizinho, fulano de tal, tomar satisfação. Né, fui na casa dele, ele não tava, a vizinha, a filha dele falou que ele não tava. Aí eu peguei e fui no salão, que a mulher dele tem um salão lá, eu fui lá, eles estavam lá. E quando eu cheguei lá, pedindo a satisfação do porquê que ele tinha feito aquilo com a minha música, a música era de autoria minha. E aí começaram a me agredir. Eu fiquei cheia de hematoma na hora, fiz um BO na delegacia, entendeu? Porque isso aferiu também a minha. Falei com o advogado que ele tinha ferido meus direitos autorais, né? E eu iria sim processar ele. E olha que ele é um vizinho bom, entendeu? Mas o que ele fez comigo me agrediu, tanto na minha arte como
fisicamente, me agredindo, a família dele toda, entendeu? E tem um vídeo que eu puxei nas câmeras lá do salão. Tá, vamos mostrar o vídeo agora de como que aconteceu essa discussão entre eles. Bom, esse foi o vídeo da briga, né? Podemos ver que ela pegou um cabo de vassoura para atacar você e realmente foi uma agressão física. E sobre os seus direitos, o que o advogado falou para você? Olha, ele falou que eu tinha direito, né? Foi violado o meu direito autoral e também o meu direito da minha integridade física, né? Estética, porque teve dano estético, porque eu quebrei 2 costelas, quebrei meu braço, entendeu? Então, eu tive prejuízos também financeiramente, que eu tive que arcar com tudo. Sozinha, né? Sozinha, tá? E aí eu quero justiça. Você disse que foi agredida, né? E teve sua integridade física rompida. Então, isso mostra também que na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3, diz que ninguém poderá ser submetido a tortura ou tratamento desumano. E pelo vídeo que a gente pôde ver, ela atacou você com cabo de vassoura, atacou com palavras ofensivas, né? Então, isso também se aplica à integridade física. Então, por hoje é só. Obrigada pela sua presença. Obrigada por contar a sua história. Espero que seus direitos sejam solucionados. Para quem acompanhou a história, deixa a sua opinião conosco, tá? E agora no quadro Direito em Tela traremos 3 especialistas na área jurídica. Marisa Eustáquio comentará sobre o direito autoral. Ilma Brito comentará sobre o direito relativo à integridade física. E Dais Stephanie trará informações úteis sobre direito à imagem. Boa noite, doutores e doutoras do curso de Direito da Faculdade Serra Dourada. Hoje vamos ter uma conversa sobre os direitos autorais. Ser um autor. Ser um autor é você poder criar. Você compor uma música, um arranjo musical, escrever uma peça teatral, você ser um autor de um livro, de um artigo, enfim, você criou algo, você vai ter uma relação jurídica com essa criatura, né? Seja qual for ela. Então, no nosso ordenamento jurídico, quem vai amparar? Quem vai regular? Quem vai estar lidando com essas situações de criações? É a Lei Complementar 9.610 de 98. Essa lei, ela regula todas essas relações de criar, de compor, todas essas relações que envolvem criação, ela vai estar regulamentando. Dentro dessa lei, a gente vai encontrar 2 artigos muito importantes. O artigo 24, que vai trabalhar a questão dos direitos morais que o autor tem sobre a sua obra. E como é essa relação de direitos morais que o autor tem com a sua obra? Quando alguém cria alguma coisa, a pessoa cria um vínculo. Então, você vai estar olhando esses direitos morais da obra e o seu criador de uma forma subjetiva. É aquilo que está relacionado mais à especificidade do autor com a sua obra. É uma coisa mais íntima. São direitos que a pessoa, por natureza, tem. Ela criou. Ela tem direito sobre a sua obra, sobre a sua criação. Já o artigo 28 já trabalha a questão dos direitos patrimoniais. Agora o autor, ele vai ter na sua obra um patrimônio. Se eu escrevo um livro, o meu livro é um patrimônio. Se eu escrevo uma peça teatral, a minha peça teatral é um patrimônio. Então, eu posso ficar com esse patrimônio ou eu posso ceder ou vender esse patrimônio. E como é feito isso? Por exemplo, eu criei uma peça teatral. Eu pego e vendo a minha peça a uma companhia de teatro. Ela pode me pagar pela peça, ou seja, eu vendi para a companhia, ou eu posso ceder uma concessão. Então, quando eu faço uma dessas coisas, eu vou ganhar royalties, eu vou ganhar uma porcentagem em cima daquilo que foi vendido, né? Então, quem vai fazer isso? São os contratos de
licenciamento ou de cessão, que é feito entre a parte que comprou ou pegou a cessão e entre o autor. Mas, diante de toda essa situação de criação, a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre os direitos conexos, que é muito importante. O que vem a ser os direitos conexos dentro das leis dos direitos autorais? Exemplo da minha peça teatral. Eu posso compor a minha peça teatral, mas será que eu vou conseguir sozinha sair pelo Brasil afora e montando a minha peça teatral e apresentando a minha peça teatral? Não. Eu vou precisar de atores, eu vou precisar de diretores. Essas pessoas que compõem essa criação, ela faz parte, ela agrega, ela faz parte dessa composição. Então, de alguma forma, ela contribuiu para essa formação dessa peça teatral. E por hoje, a gente fica por aqui. Boa noite, ouvintes e operadores do direito da Faculdade Serra Dourada. Estou aqui para contribuir e enfatizar sobre a disposição do próprio corpo em vida, previsto no artigo 13 do Código Civil. Mas, primeiramente, devemos lembrar que a integridade física é um direito da personalidade e, portanto, é indisponível e irrenunciável. Por isso que a pessoa não pode dispor do próprio corpo da forma que ela bem quer. Por quê? Porque a integridade física é tutelada pelo Estado. Então, o artigo 13 do Código Civil diz: salvo por exigência médica e defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Nessa primeira parte, quando se fala salvo por exigência médica, imagine só, amputação de um membro do corpo. Se um senhor é diabético e precisa amputar a parte de um corpo, salvo por exigência médica, ou seja, vai ser permitido. Já nessa segunda parte, que a pessoa não pode dispor de exigência médica do seu próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então, contrariar os bons costumes. Contrariar os bons costumes seria o quê? É uma hipótese subjetiva. O que é bom para mim pode não ser bom para outro. É a situação do transexual. O transexual se entende pela legislação que a cirurgia, a mudança de sexo, ela não vai ferir os bons costumes. Então, ainda falando sobre a disposição do próprio corpo, no artigo 13, no parágrafo único do Código Civil, ele diz: o ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Também existe na nossa Constituição de 1988 um artigo 199, no parágrafo 4, que também vem estabelecer e fortalecer essa regulamentação. Ela vem regulamentar a transfusão de sangue, mas enfatizando que não é permitido a comercialização. Ainda em 1988, na Constituição do Congresso Nacional, ele editou uma lei que é 9.434, de 1997, ela especifica o transplante e a transfusão de sangue. Então, no artigo 9, diz assim: é permitida por pessoa capaz a disposição do próprio corpo em vida para fins terapêuticos, ou seja, ou de transplante em cônjuge ou parentes até o 4º grau, ou para qualquer outra pessoa mediante autorização judicial. Ou seja, você não pode estar banalizando o seu corpo físico, ele tem uma integridade física. Se o seu filho precisar de um coração, eu não posso tirar o meu coração e dar para o meu filho. A lei, ela me ampara com relação a isso, né? E sem contar também que, em alguns casos, é mediante a autorização judicial. Então, espero que vocês tenham entendido a parte de explicação dos artigos, que é importante vocês estarem sabendo que cada artigo fala sobre determinados assuntos com relação ao corpo vivo, né, integridade da personalidade física do corpo vivo, e que vocês tenham entendido de forma simples e correta. Muito obrigada a todos, meus operadores de direito e ouvintes. Até lá! Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar
alguns pontos sobre o direito da imagem. Ele é um direito de personalidade, ele é assegurado e protegido pela Constituição Federal em seu artigo 5º, no inciso 5, mais especificamente no inciso 10, e também no Código Civil, no artigo 20, em seus 3 aspectos. A imagem retrato, que são os aspectos físicos, a imagem atributo, que são o conjunto de atributos que vai caracterizar o indivíduo no meio em que ele vive, e a imagem voz, que aí está relacionada aos aspectos sonoros. A imagem ela é nosso cartão de visita, ela é um direito inviolável, é autônoma, é inerente a cada um. Portanto, caso haja a violação desse direito, vai existir também o dever de reparação. Algumas observações aqui sobre a flexibilização do direito da imagem, do uso dessa imagem. Primeiro, para a justiça e para a preservação da ordem pública. Aí entra a questão das imagens que são utilizadas para fins investigativos. Outro, para fins jornalísticos. Nesse ponto, nós temos ao mesmo tempo que pensar que a Constituição Federal ela protege o direito de imagem e também protege o direito de informação, ou seja, um conflito de direitos fundamentais. Mas, se a imagem ela for utilizada com fins informativos, sem a finalidade de intromissão na vida daquela pessoa e haja um interesse público, não haveria, portanto, uma ofensa ao indivíduo. Exemplo, um jornalista está fazendo uma matéria sobre exercícios físicos em locais públicos, aí entra praia, praça, enfim. Então, ele vai filmar num contexto geral as pessoas que estão ali praticando aquela atividade física. Mas, portanto, se ele focar em alguém, especificamente alguma parte do corpo de alguém, essa pessoa vai sentir que seu direito de imagem foi violado e ela pode sim entrar com uma ação indenizatória. Devido aos meios de comunicação em massa, como as redes sociais, as pessoas tornaram-se mais vulneráveis à exposição de sua imagem sem o seu consentimento. Portanto, compartilhar imagens íntimas de qualquer pessoa é crime. A Lei 12.373/2012 do Código Penal trata sobre crimes cibernéticos. Tipifica como crime filmar, propagar e divulgar essas fotos íntimas, Entra muito o caso aí da nudez também. Como consequência, tem ação penal e civil indenizatória por danos morais. Essa lei ela foi aprovada após o caso da atriz Carolina Dickmann, que teve seus dados acessados por crackers e obteve fotos íntimas da atriz e jogou na internet para todo mundo. Trago aqui alguns exemplos para que fique mais clara essa questão da imagem. Primeiro, postar fotos ou vídeos sem autorização da pessoa pode pedir indenização? Sim, e tanto o veículo de informação quanto quem deu a publicidade pode responder civilmente. E no caso de pessoas públicas, como que fica? As pessoas públicas famosas, elas têm o direito de intimidade e privacidade inversamente proporcional ao interesse público naquela informação. Então, o jornal ele pode divulgar sem danos à imagem ou indenização, e quanto mais ela for conhecida, pública, menor ela tem esse direito dela de ter a imagem resguardada. Que tipo de cuidado devemos ter com a imagem para garantir esse direito que é tão importante? Devemos nos preocupar com a nossa imagem, ter o cuidado de quem está gravando você e o que você está gravando, E se você ter acesso a algum vídeo, alguma imagem, pensar muito bem antes de divulgar na internet, de tornar isso a público, pois pode gerar uma responsabilidade civil quanto criminal, tanto para quem fez quanto para quem reproduziu. Agradecemos a preferência, obrigada pela atenção. Fique agora com a programação normal, a aula do professor.